Meus caros, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Camargo de Azevedo, sou defensor público aqui em São Paulo, mestrando em processo civil pela USP aqui, pela nossa São Francisco, e atuo em São José dos Campos na defesa de mulheres em situação de violência. Tá? Para mim é um prazer muito grande vir aqui hoje e tentar contribuir de alguma forma com o aperfeiçoamento e o aprendizado de vocês. Eu conheço o curso popular aqui da Defensoria há algum tempo, sigo vocês nas redes sociais e confesso que há muito tempo queria estar aqui, né? É uma pena que o fato da distância atrapalhar um pouco os compromissos também, família e tudo mais, mas hoje para mim é um momento muito especial, então eu queria que vocês se sentissem realmente abraçados, porque para mim a maior alegria é minha aqui de estar aqui com vocês, tá? E espero de coração poder contribuir, passar um pouquinho do que a minha experiência mostrou. O primeiro ponto que eu acho que a gente podia trabalhar então é tentar desmistificar um pouco essa ideia de que o processo civil é uma disciplina elitista, de que o processo civil é uma disciplina que só serve ao crédito, que só serve aos bancos, que só serve ao capital e que, em virtude de tudo isso, o direito penal é uma beleza, o direito penal é uma fofura, o direito penal é o preferido. Eu sei que a missão é árdua, mas a minha proposta aqui é tentar mudar um pouco essa perspectiva. Até aí, falando um pouco sério agora, a Constituição Federal, que é a nossa lei aí maior, a Carta Democrática, aquela que coloca tanto da onde a gente sai para onde a gente quer chegar, até analisando lá o artigo 3º, todos os objetivos fundamentais da República, que estão lá colocados e que são, de certa forma, dispostos de uma maneira coletiva, eles demandam um instrumento, eles demandam um modo de atuação, um modo pelo qual nós iremos chegar naqueles objetivos. E, meus amigos, embora todas as disciplinas sejam extremamente relevantes, é através do processo que você dá vida aos direitos. Ante a uma violação de direitos, ante a uma ameaça de violação a direitos, é através do processo que você busca ali aquela garantia, que você busca a sua legitimidade realmente perante o ordenamento jurídico. Então, meus amigos, olá, boa noite. Eu queria deixar isso para vocês, porque às vezes é muito bacana nós estudarmos uma teoria fantástica, por exemplo, de direitos fundamentais, muito legal sabemos ali todos os elementos do crime, muito bacana também conhecemos de cor e salteado toda a lei de execução penal, mas eu posso assegurar para vocês que saber todas as hipóteses de contrato, saber todas as hipóteses de obrigações, sem saber o que fazer com isso no momento de uma violação ou no momento de uma ameaça à violação, é o mesmo que nada. Tá? Então, até mesmo na seara penal e na seara processual penal, todas as grandes transformações que a Defensoria Pública vem buscando, apesar daquela transformação individual, que realmente ter um defensor público ao seu lado quando se está sendo acusado de um crime é algo que muda, sem sombra de dúvidas, a sua vida, tá? Pode até desconstituir tudo aquilo que o poder do Estado, ali colocado enquanto poder acusatório, te coloca naquela situação, mas mudanças estruturais, mudanças, digamos assim, em termos de políticas públicas, vocês sempre irão depender dessa disciplina, que é o processo civil, mais especificamente o processo coletivo. E hoje, o que eu vou trabalhar com vocês, até dentro do meu combinado aqui com a Sabrina, iremos trabalhar então os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos coletivos. Então, só para a gente primeiro situar vocês, nós estamos falando de conflitos coletivos, ou seja, aqueles conflitos que envolvem, ora, direitos difusos, direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos, que vocês já viram com a Sabrina, ora também políticas públicas. E isso é importante porque dentro dessa concepção transindividual, ou seja, dessa concepção coletiva de sujeitos indeterminados,
nós temos basicamente duas formas de atuar enquanto defensor público. Nós podemos, ora, de um lado, incluir e ir por um caminho judicial, ou, de outro lado, privilegiar, de uma determinada maneira, a resolução extrajudicial de conflitos. Como vocês vão ver mais à frente, essa questão da resolução extrajudicial hoje vem sendo colocada, na verdade, como prioridade, à luz ali dos deveres funcionais do defensor público. Então, só para vocês terem essa noção, a gente vai trabalhar então aqui o que, na minha perspectiva, é de mais moderno hoje no perfil atuacional do defensor. Hoje o defensor público não basta que ele saiba todo o processo civil, não basta que ele baixe pilhas, não basta que ele realmente adote uma postura tão somente adversarial. O defensor público ele tem que acompanhar a política pública, ele tem necessariamente que intervir diante de uma falha numa política pública, ele tem que necessariamente buscar uma resolução extrajudicial, ou seja, uma resolução que não passa pelo Poder Judiciário, e isso tudo só é feito de acordo com uma certa técnica, que é que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, eu vou frisar isso novamente. Hoje nós vamos trabalhar o que há de mais oxigenado na atuação do defensor público. Se vocês saírem daqui, e vão sair, espero eu, sabendo isso aqui, eu confesso que eu sairei daqui realizado. Eu estarei, então, realmente completo hoje à noite, porque é, sem sombra de dúvidas, o ponto hoje de maior orgulho, de maior também, que o defensor público tem mais é que almejar, tá? Evitar, de todo modo, o Poder Judiciário. Então, só para vocês terem uma certa dimensão, tá? Eu sei que vocês, provavelmente, em algum momento, já ouviram falar sobre as ondas renovatórias, e, aliás, isso, de certa forma, é até um pouco repetitivo quando a gente pensa em defensoria pública, porque todo mundo acaba começando pelas ondas renovatórias. Eu, particularmente, esse tema, se eu pudesse escolher, não começaria com ele. O problema é que, como vocês vão ver, não há como falar de métodos extrajudiciais, não há como falar de resolução consensual de conflitos coletivos sem abordar a questão do acesso à justiça e das ondas renovatórias, e vocês vão ver o porquê. Antes de iniciar por essa primeira onda, eu gostaria de fazer apenas uma pequena contextualização, para vocês compreenderem em que medida elas entram. Isso aqui está dentro do processo civil. Eu falei que o processo civil é o máximo? Então, não está dentro do penal, não está dentro do processo penal, está dentro do processo civil. Em que momento isso ingressa no processo civil? É importante vocês terem essa dimensão. Lá no início, se a gente for pensar, quando começa-se a instituir os direitos, quando começa-se a aparecer na Roma Antiga, as propostas de como os direitos seriam usufruídos e gozados pelos cidadãos, o processo ele não existia enquanto ciência autônoma. Não existia uma ciência processual civil. O processo era visto, dentro do que a gente chama aí, se vocês quiserem anotar, de período sincrético, que é esse primeiro momento. O processo civil ele estava, então, englobado ao direito material. O que eu quero dizer com isso? O processo significava o direito material em movimento, ou seja, se eu possuo um direito e ele é violado, à medida que eu movimento esse direito material, ele se desdobra em atos procedimentais para garantir a sua própria defesa. Ou seja, o processo ele estava contido no direito material. Esse primeiro período que atravessa a Roma Antiga, a Antiguidade Clássica, para ser mais exato, atravessa também, por óbvio, com algumas modificações, mas toda a Idade Média, e surte ali, ele sofre uma reformulação a partir do período liberal, do Estado liberal. O que acontece quando os valores liberais entram, digamos assim, em contato com essa perspectiva? Até decorrente do próprio positivismo e também dos valores liberais, que constituíam nada mais do que o quê? O homem teria, então, em relação ao monarca, em virtude da necessidade de fazer frente ao poder do monarca, foi necessário limitar, então,
esse poder. De que maneira iríamos fazer isso? Através da lei. Vocês sabem que é aqui que nasce até aquela primeira dimensão dos direitos fundamentais, colocados ali enquanto direitos que se colocam contrariamente ao Estado, ou seja, enquanto limite ao Estado, no sentido de não interferência no poder, na própria concepção individual de todos os cidadãos. E em que medida isso tem a ver com o processo? Vejam, nesse período, o processo civil, que ainda não existia enquanto ciência autônoma, ele existia enquanto, digamos assim, procedimento decorrente do direito material, o processo civil, ele se viu colocado como se fosse num pedestal. Ele foi isolado da realidade mundana. O processo civil, que ainda não era autônomo, ele foi, digamos assim, separado dos homens de carne e osso. Por quê? Lembra que eu coloquei para vocês que havia uma necessidade, então, de fazer frente ao Estado e que o Estado deveria interferir o menos possível? Tínhamos ali, naquela perspectiva, a ideia de igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei e o poder do Estado é limitado. Nesse momento surge, então, na ideia do processo civil, na concepção que ainda não era autônoma, uma perspectiva de limitação e neutralidade. A palavra aqui para o processo civil dessa época, para vocês caracterizarem bem, era neutralidade. Qual era a garantia do cidadão? A garantia era, se eu for a um determinado poder judiciário, eu sei que o juiz vai fazer atuar o quê? A lei. Porque era a lei que regulava todos como iguais. Só que o problema disso é que não importa se eu sou, por exemplo, um homossexual, se eu sou um morador de rua, se eu sou um escravo, todos teriam o mesmo tratamento perante a lei e, vou além, perante o processo. E isso, por óbvio, traz diversas dificuldades, porque não é a mesma coisa você, por exemplo, citar alguém para vir se defender, que não possui condições para tanto. Então, dando um exemplo bem simplório, o processo civil nessa época, ele era inerte, absolutamente neutro em relação às situações mundanas, às diferenças entre as pessoas. Num segundo momento, aqui ainda a partir dessa perspectiva de processo neutro, procedimento inerte às realidades materiais, tanto do direito material como também das pessoas, o que acontece é, na Alemanha, há um doutrinador que, a partir da relação jurídica processual, traz, então, uma distinção entre direito material, ou seja, direito civil, e direito processual. O que ele vai dizer é que ambos sobrevivem autonomamente. Ele coloca um exemplo de quando um vício no processo não necessariamente iria macular, ou seja, iria prejudicar aquela relação de direito material. Então, por exemplo, num processo que correria, vamos dar um exemplo aqui, sem citação, ainda que a parte tivesse o direito ao divórcio desse outro lado, se eu reconheço esse vício da citação, o direito ao divórcio dela permanecia intocado. Então, o que ele comprova a partir desses vícios exclusivos do processo é que o processo civil seria autônomo em relação ao direito material, em relação, por exemplo, ao Código Civil, ao Código Comercial e assim por diante. Inicia-se a segunda fase do processo, que é justamente a fase da autonomia do direito processual. Então, nós tivemos no primeiro momento a fase do sincretismo, direito processual e direito material estavam juntos, e nesse segundo momento, a fase da autonomia. O que ocorre é que, nesta fase autônoma, o processo ele não se desgrudou, ele não se desgarrou desse ideal da neutralidade. Pelo contrário, isso é reforçado a partir até de uma postura positivista que englobou, ou seja, que entra, digamos assim, nessa perspectiva de autonomia do processo. Então, durante muito tempo, o processo civil, mesmo depois que ele se transformou numa ciência autônoma, num ramo distinto do direito em si, ele permanecia sem olhar, digamos assim, sem ter uma certa relação ou sensibilidade em relação
às necessidades das pessoas ou em relação às diferentes necessidades do direito material. Para vocês terem uma noção, muito embora isso aqui comece a mudar a partir da década de 70, o nosso Código de Processo Civil de 1973 foi pensado exatamente dessa forma, dentro de uma perspectiva de autonomia do processo. Então, vejam, o processo aqui era inerte. O que o juiz tinha que fazer? Cita-se a parte entra com uma ação, a outra parte contesta essa ação, o juiz instrui, tem audiência, finaliza-se a audiência, ele faz aquela atividade cognitiva sobre a prova, dá uma sentença. Deu a sentença de procedência, essa parte tinha que pegar esse título executivo judicial, iniciar uma execução, e a partir dessa execução, com que seria um novo processo, ir então rumo ao bem da vida que ele pretendia, ou seja, conseguir ali então, seja lá o seu direito ao divórcio, ou mesmo a sua indenização, enfim. E não havia então meios, digamos assim, alternativos, meios ou técnicas, né, as chamadas tutelas aí diferenciadas, para que o autor ou mesmo o réu pudesse adequar aquela situação da vida dele ao procedimento que era praticado. Júlio, e quando isso começa a mudar? É justamente aqui que entram as ondas renovatórias. Eu não sei se alguém já tinha, provavelmente sim, feito essa introdução com vocês, mas vocês precisam compreender que as três ondas renovatórias, elas entram em um determinado momento na história do processo. Foi lá a partir da década de 70, então, que Mauro Capelletti e Brian Garth, eles resolvem realizar um estudo que comparou dados tanto do processo civil inglês como do processo civil italiano, então duas culturas jurídicas distintas, né? Uma do common law, do direito costumeiro, e outra do civil law, que é o direito continental, que é o que nós adotamos. E eles vão estudar de que maneira, no famoso projeto Florença, de que maneira o processo impactava a vida das pessoas. E o que eles descobrem? Eles descobrem alguns obstáculos ao acesso à justiça dessas pessoas. Quais são esses obstáculos? O primeiro, então, seria o custo do processo. O processo era custoso. Você contratar um advogado era custoso. Você conseguir desenvolver um processo custava. E os pobres não tinham acesso a isso. As portas, digamos assim, tem até uma metáfora famosa, que as portas dos tribunais eram como as portas do Hotel Ritz, que era um hotel famoso nos Estados Unidos, que eram fechadas aos pobres. Então, vejam, essa primeira onda renovatória, ela vem com a necessidade, então, de propiciar acesso à justiça aos pobres. Mas eles identificaram também uma segunda dificuldade. Qual era? A ausência de procedimentos adequados, a ausência de um meio que permitisse você tutelar. Quando eu digo tutelar, o que eu quero dizer com isso? Dar proteção. Tutelar significa dar proteção, dar guarida, conferir efetividade àquele direito que está no ordenamento jurídico. Na medida que ele sai, digamos assim, você tem um direito, ele sai do ordenamento e ele entra na dinamicidade da vida, e você tem uma ameaça a ele, ou então uma violação, você teria que ter meios. Isso me parece um pouco óbvio. Não dá para a gente falar em direitos se a gente não tiver meios de exigi-los. O processo é exatamente isso. O processo entra aqui. Ele entra como esse meio, qual a forma que você vai exigir, ou garantir, ou impedir uma ameaça ao seu direito. O problema é que alguns conflitos que eram coletivos, alguns conflitos que eram os chamados transindividuais, tem uma frase famosa de Mauro Capelletti que ele fala: quem pertence o ar que eu respiro? De que maneira você vai tutelar o ar, ou seja, o meio ambiente, a ponto de impedir sua violação, se ele não está vinculado a nenhum direito de nenhuma pessoa em específico? Então, e pior, se o processo civil foi construído no seguinte sentido: Caio deve para Tício, não é? E no final, Tício, se tiver que dever para Caio, porque o juiz reconheceu, ele tem que pagar a Caio
o equivalente em dinheiro. Ainda tinha isso, né? Porque o processo civil, como ele surgiu, digamos assim, de um ideal monetário, a proposta era aí, você me causou um dano, eu te devolvo em dinheiro. Era a monetarização completa das relações humanas. E o que acontece aqui? Nada disso que o processo civil até então representava era suficiente para a tutela dos direitos transindividuais. Era suficiente para dar proteção a direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos. Então essa segunda onda renovatória veio justamente para propiciar meios adequados para a solução dos conflitos coletivos que até então estavam na penumbra. E, por óbvio, a terceira onda renovatória, que foi o terceiro obstáculo que eles identificaram, foi a necessidade aqui, que eu até coloco, de propiciar efetivo acesso à justiça. Eu vou bater um pouco nisso ao longo dessa aula, a questão da efetividade, porque ela me parece um conceito-chave para nós compreendermos toda a ideia até dos métodos consensuais. Então, o que eles compreendem é a necessidade de você propiciar um acesso efetivo à justiça e também de abrir as portas da justiça, digamos assim, para as vias ou métodos alternativos de resolução de conflitos. Então vejam, dentro da história do processo, isso aqui está numa terceira fase, chamada de fase instrumentalista. Por quê? Descobre-se que o processo é instrumento do direito material. Júlio, então estamos voltando lá àquela ideia de que o processo era o desenrolar do direito material, que você falou no começo? Pelo contrário, sem abandonar a ideia de autonomia científica, o processo existe por si. Mas ele não pode estar desgarrado da relação que ele visa tutelar. O processo civil, ele não pode, como nós demos o exemplo aqui, querer tutelar o meio ambiente dando de volta uma quantia monetária. Então, veja, ele tem que estar ligado às pessoas de carne e osso. O processo civil, ele tem que se voltar também às necessidades do direito material daquela pessoa. Se há uma mulher em situação de violência, por exemplo, se há uma pessoa em situação de rua, o processo civil tem, por obrigação, uma vez que os direitos previstos no ordenamento têm que ser efetivos, ele deve, então, propiciar isso. E de que maneira? Da maneira adequada. Então, vejam, todas as três ondas renovatórias giram em torno dessa fase instrumentalista, começada lá por Mauro Capelletti e Brian Garth, e que depois, por aqui, teve aí seus seguidores, como o próprio professor Dinamarco aqui na Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, e outros aí ao longo do Brasil, tá? Mas é importante vocês terem essa noção. As três ondas renovatórias, elas estão colocadas num terceiro momento do processo civil, que ele volta a se aproximar do direito material e das pessoas. Só para a gente compreender bem isso, por que as ondas renovatórias, então, são relevantes para o nosso tópico? Não é? Porque elas condensam tudo isso que a gente está falando. A gente está falando, nós estamos conversando sobre defensoria pública, estamos conversando sobre conflitos coletivos e estamos conversando sobre métodos consensuais. São as três ondas renovatórias. Como que vencemos o custo do processo? Através da defensoria. Abrir a porta do acesso à justiça aos pobres. Como damos guarida, damos proteção aos direitos transindividuais, os direitos coletivos, através do processo coletivo ou da atuação perante conflitos coletivos. E de que maneira podemos fazer isso? Ora, via judicial, mas viu-se a necessidade de buscarmos uma alternativa que também pudesse demonstrar adequada, que seriam os métodos consensuais. Então veja, a aula de hoje, ela soma as três ondas renovatórias. Por isso que eu sempre coloco que esse é o momento de maior oxigenação do perfil atuacional hoje do defensor público. Esse é o momento o ápice, digamos assim, do que nós, defensores públicos, temos que ter conosco para atuar diante de problemas sociais. É justamente essa somatória. Então, percebam,
há aqui uma mudança estrutural. Eu queria trabalhar com vocês brevemente quais são essas mudanças. Primeiro, essa ideia de métodos consensuais de conflitos, ela traz aí uma substituição de um modelo adversarial por um modelo consensual. O que eu quero dizer com isso? E isso está bem englobado na ideia de justiça coexistencial. Guardem esse termo, que é um termo moderno, é um termo que vem cada vez mais até incidindo em provas também, e é aquele termo que é legal de você colocar, porque até numa prova escrita, porque o examinador necessariamente ele vai perceber que você tem ali uma perspectiva adequada do que são métodos consensuais de resolução de conflitos. Por que coexistencial? Porque ao invés de eu ir para o embate, a proposta é convocar para tentarmos as próprias partes solucionar um litígio. Então as partes, ao invés de se verem em um sentido bipolarizado, elas estão, antes disso, coexistindo. Há uma coexistência em prol de um fim comum, que é, na verdade, esse modelo consensual de justiça. Nós, ao invés de irmos para o embate, nós preferimos, então, tentar encontrar uma solução entre ambos os envolvidos no conflito. A segunda mudança, a substituição do modelo heterocompositivo por um modelo autocompositivo. Todos esses são termos que a gente vai destrinchá-los aqui, mas que também aparecem muito em provas escritas e provas testes também. Fiquem espertos com eles, principalmente essa questão de hetero e autocompositivo. O que traz aqui? Heterocompositivo é quando eu chamo um terceiro hétero para compor o conflito. É a perspectiva do juiz, não é? Mas o juiz que não conhece nem a Dona Maria, nem o seu João, vai definir com quem que tem que ficar os filhos, quanto o seu João vai pagar, de que maneira o seu João tem que visitar e, para todo sempre, como se aquela situação não fosse jamais modificar. Como também no processo coletivo. Ele vai definir se determinado medicamento tem que ser prestado dessa forma ou de outra durante todo sempre, ainda que mude-se o orçamento, mude-se a cidade, mude-se as pessoas. Então, há um problema muito sério dessas decisões heterocompositivas. Há um problema muito sério quando você chama um terceiro que não é do conflito, não conhece aquela situação para decidir. E isso, me parece, falando um pouquinho da minha prática até enquanto defensor público, toda vez que eu recorro ao judiciário, o meu medo é muito maior de atrapalhar do que ajudar. E vou ser muito sincero com vocês, em termos de política pública, não tenho dúvida alguma de que a chance de eu atrapalhar indo ao judiciário é muito maior. Tá? Ainda que você desenhe. Porque o juiz ele não está em contato com aquela política pública, por exemplo, pelo mesmo tempo que você está. Ele não necessariamente vai se debruçar daquela maneira. Então, a questão da autocomposição é interessante no sentido de que, quando as próprias partes que conhecem o conflito tentam compor esse conflito, há uma perspectiva, sobressai uma perspectiva cooperativa, uma perspectiva que foi incorporada no novo Código de Processo Civil. Não sei quem veio falar aqui com vocês de princípios do processo civil individual, mas guardem sempre, o que é então o princípio da cooperação? Guardem o termo comunidade de trabalho. Por que comunidade de trabalho? Todos em torno de um mesmo fim, que é finalizar aquele processo, realizar aquele direito material. Ainda que as partes possam discordar em relação ao que elas estão fazendo, elas têm um dever público hoje de cooperar para que aquele processo chegue ao final. Então, vou repetir, há um dever público das partes cooperarem para que o processo chegue ao final. Esse é o princípio cooperativo, essa é a ideia de processo enquanto comunidade de trabalho. Todos visam o mesmo fim, tá? E a terceira mudança estrutural que eu coloquei é a substituição de um modelo unilateral por um modelo plurilateral. E ali eu coloco esse tema aqui, de todos que eu indiquei para vocês, é hoje o mais
digamos que está na graça da torcida, vamos dizer assim, não é? Que é a justiça multiportas. Não sei se alguém já colocou para vocês, mas isso é o que hoje o Conselho Nacional de Justiça tem encampado, o que há de mais moderno, assim, digamos, em termos de política judiciária. E o que vem a ser, Júlio, então, afinal, justiça multiportas? É muito simples. O cidadão que bate a porta da justiça, até pouco tempo atrás, o que ele podia obter de volta? Uma sentença dada por um terceiro, o juiz, que ia resolver aquele conflito de uma maneira definitiva e ele teria que cumprir, não é? Qual a via, qual é o meio para isso? O processo. Entra com a petição inicial, o sujeito contesta, instrui, colhe provas, sentencia, tem um título executivo, pego, inicio um novo processo, executo. Isso no Código de Processo Civil de 73. Qual que é a perspectiva do modelo multiportas? Meu amigo, se nós estamos falando de um tratamento de um conflito, nós precisamos antes. Se você quer dizer algo sobre um conflito, você tem que deixar antes que o conflito lhe diga algo. Não concorda? Porque há conflitos que não necessariamente exigiriam um terceiro decidindo ou exigiriam um processo dessa maneira. Nós não podemos tratar, por exemplo, um divórcio da mesma forma que tratamos uma agressão a uma mulher em situação de violência. Não podemos tratar uma demanda de um transexual que quer modificar o seu nome da mesma forma que vamos tratar um direito de visita, por exemplo, de um pai em relação ao filho. Não podemos tratar uma demanda de medicamento da mesma forma que trabalhamos ali a violação de um contrato. Então, primeiro, a proposta hoje é olhar para o conflito. A gente é tão maluco isso, que se a gente for perceber, a gente nunca olhou para o que a gente está tratando. A gente dava cuidados, digamos assim, paliativos, mas não tratava a doença. É como no cárcere, no âmbito penal, tratar todos os fatos sociais que são encarados como crime com o mesmo remédio que é a prisão. Nós temos aí muito claro como isso é uma falácia, mas se você traz para o âmbito civil é a mesma coisa. Eu vou tratar todo conflito social que não é crime mediante esse processo civil e mediante um terceiro adjudicando, né, que é o que a gente chama, dando aí uma decisão. A justiça multiportas vem e muda isso. O que ela coloca? A ideia hoje é que o cidadão bate as portas da justiça, lembre do Hotel Ritz, só que dessa vez o Hotel Ritz está aberto, e a partir dali, todas aquelas janelas, cada uma daquelas janelas te proporcionam uma forma diferente de resolução do seu conflito. Daí, falarmos então em justiça multiportas, porque na verdade hoje há uma multiplicidade de meios para se conferir tutela àquela situação que você leva ao conhecimento do judiciário. Então guardem esse termo ele é o termo da moda, vamos dizer assim, em termos de métodos consensuais, em termos de política judiciária, e ele pode muito bem, eu acho que se for examinador algum dia, não pretendo, perguntaria isso até numa fase escrita, porque me parece que ele congrega toda essa evolução, e daí vocês teriam que colocar tudo isso até que eu falei até aqui. Tá? Então, caminhando, vamos falar um pouquinho do paradigma atual. Quando eu falo em paradigma, vocês têm que ter a noção, paradigma pode ser encarado como um estágio de uma determinada ciência, não é? Bom, retomando então, nós estávamos falando do paradigma atual, ou seja, qual o estágio atual da ciência, digamos assim, jurídica em relação ao acesso à justiça. Nós temos a ideia de que o acesso à justiça significa o acesso à ordem jurídica justa, ou seja, é aquela que vai transmitir uma tutela efetiva dos direitos, por óbvio. Se antes o processo ele não estava preocupado com a justiça da decisão, dentro daquela ideia de autonomia, o processo inerte às pessoas e o processo, digamos assim, insensível às situações do cotidiano, agora nessa perspectiva instrumental, agora nessa perspectiva constitucional do processo civil,
aí a partir desde o que lá disse Capelletti, desde então o que vimos caminhando em direção à ideia de um ordenamento que seja efetivamente tutelado, temos então a perspectiva de tutela efetiva dos direitos. Isso é muito importante porque aqui é que nós tiramos a chave de que forma vamos então prestar a tutela jurisdicional. De que maneira iremos... De que maneira iremos tornar efetivo aquela guarida, aquela proteção ao direito, ou a ameaça de direito, como diz lá o artigo 5º, inciso 35. Temos aqui, então, além dessa ideia de acesso à ordem jurídica justa, e aqui justa nós transformamos em efetiva, quando falamos em tutela de direito, nós temos também, como vimos, dentro daquela perspectiva de justiça multiportas, que a tutela jurisdicional passa a ser a última ratio, ou seja, passa a ser a última opção dos meios de resolução de conflitos disponíveis. E o porquê ela passa a ser a última opção? Porque ela é sem dúvida a opção mais cara, ela é sem dúvida a opção menos coexistencial, ela é sem dúvida a opção que traz menos possibilidade de participação ao próprio cidadão. É muito estranho e muito curioso isso. Eu, pelo menos no início lá da minha carreira como defensor público, até na defesa de mulheres em situação de violência, a vítima várias vezes perguntava para mim em que momento eu vou falar. Não muitos aqui são advogados já, mas a pessoa ela quer ter aquela perspectiva que os americanos chamam de o day in court, que na verdade é o seu dia perante a corte, de que quando vai chegar esse momento de eu falar. E vejam que o processo civil ele foi construído em cima de uma proposta de impedir a parte de falar. Como que se chama isso? Capacidade postulatória. Quem fala nos autos é o advogado. Então, percebam como as coisas elas não estão corretas dentro de uma perspectiva óbvia, dentro de uma perspectiva racional. Se a parte vai dizer qual é o problema, digamos assim, que ela sofre, qual é a violação de direitos que ela sofre, se ela nunca vai ter a oportunidade de falar, por exemplo, nos autos por si só, vai ser sempre via um interlocutor que não necessariamente vai transmitir aquela mensagem dela. O processo civil, ele de uma determinada maneira, assim como o processo penal, é colocado como um obstáculo à parte ter o dia dela na corte. O que nós temos, então, na tutela jurisdicional clássica, a ideia de que o juiz vai decidir um conflito que ele não conhece, a ideia de que a parte não vai poder falar, a ideia de que ambos não vão sequer conversar, porque conversam via advogados, e a ideia de que aquela decisão vai ser definida, aliás, aquela situação vai ser definida, e depois aquela situação se tornaria imutável, faria-se um recorte e o conflito estaria pacificado. Na verdade, nós sabemos que não é assim. Então, dentro daquela terceira onda renovatória do Capelletti, traz-se a necessidade de que a justiça seja pensada, antes de perguntar qual é o acesso à justiça que queremos, nós temos que perguntar que espécie de justiça nós queremos. E dentro dessa postura, com certeza a justiça judiciária é a última, porque ela não dá nenhuma possibilidade aí de participação, ela não confere uma efetiva tutela do direito e de maneira tempestiva. Seja bem-vinda. E é colocado, então, como a última opção. Esse é o nosso momento hoje, tá? Só para vocês gravarem aqui. A ideia hoje de entrar com um processo deve ser a última proposta. Vocês têm que pensar sempre isso em relação à ideia de ajuizar um processo. Hoje, a última coisa que eu vou fazer dentro da minha proposta é justamente ajuizar um processo. Então, no paradigma atual, o acesso à justiça significa acesso à ordem jurídica justa, que quer dizer que deve-se conferir efetiva tutela aos direitos, e para isso a gente tem que perguntar primeiro o que o direito reclama, o que ele necessita, ao invés de incluí-lo num procedimento completamente insensível à necessidade da parte ou do próprio direito. Nós temos em relação também
a tutela jurisdicional, ela hoje é a última opção, a última via, a última ratio, e temos também a questão da prioridade dos métodos extrajudiciais. Ora, se a jurisdição é a última via hoje que nós devemos procurar, o que então devemos antes procurar? E vocês conhecem os métodos consensuais, porque foram incluídos também no novo CPC. Nós temos a negociação, temos a conciliação, temos a mediação e por aí vai uma série de outras formas de resolução adequada de conflitos. Porém, nós estamos trabalhando aqui com conflitos coletivos. Júlio, de que maneira então eu vou solucionar um conflito coletivo pela via adequada, que é a via extrajudicial? Iniciamos então com a ideia de tutela adequada dos direitos, que não necessariamente passa pela via do Poder Judiciário. Antes de entrar propriamente nos instrumentos, eu queria só frisar mais uma vez isso aqui com vocês. O defensor público hoje, ele tem que fazer essa autocrítica. Nós, defensores, temos que pensar em modos, em perfis de atuação oxigenados. Perfis de atuação que estejam de acordo com o paradigma do nosso tempo. Toda essa evolução que eu coloquei para vocês foi para mostrar que hoje o próprio modelo de defensoria que nós temos, um modelo, por exemplo, que terceiriza o método que é considerado adequado ao encaminhar uma demanda ao SEJUSC, não me parece ser o modelo correto dentro de uma perspectiva de que o defensor público tem, não é mais, digamos assim, uma proposta, não é mais, como podemos colocar, um perfil daquele defensor que é iluminado. Isso é um dever. Muitos defensores não compreenderam isso e não falam defensor A ou B, falam enquanto defensoria. Quando o defensor apresenta a instituição, ele tem que estar adequado ao perfil de instituição que está presente naquele momento. Qual é o nosso perfil hoje? É o perfil pós-emenda constitucional 80 de 2014. E o que ela incluiu, entre outras coisas? Então, emenda constitucional 80, fazer um repasse breve. Ela vem dizer que a Defensoria Pública é instrumento e expressão do regime democrático, vem colocar lá que cabe à Defensoria a promoção dos direitos humanos, e vem falar então que o defensor público deve promover a defesa extrajudicial dos direitos dos necessitados. E isso, me parece, ele coloca, o próprio legislador, o Poder Constituinte, coloca de uma maneira que a defesa extrajudicial vem antes à defesa judicial. Isso é importante que vocês captem, por quê? Isso que passa. Essa é a proposta, a missão atual da Defensoria, então é uma missão consensual. Tá? A Constituição ela trouxe um mandado de consensualidade. Isso é importante. Esse é o perfil de defensoria que tem hoje. Não sou eu, Júlio, que estou dizendo. É a própria Constituição Federal. Quando nós analisamos a mudança da emenda constitucional 80 com a lei orgânica da Defensoria Pública, e nem estou falando da Defensoria Pública aqui de São Paulo, estou falando da 80 de 94, ela já incluía, desde antes dessa reforma, a solução extrajudicial como prioridade. O defensor público deve priorizar a atuação consensual. Vejam, só para vocês terem até uma noção bem completa. Quando a gente faz o cotejo, quando a gente faz a relação entre a emenda constitucional 80 e a lei complementar 80 de 94, nós chegamos à conclusão, então, que essa prática, que eu coloco aqui desjudicializante, mas vocês podem substituir pela prática extrajudicial, a prática consensual, ela é, na verdade, um dever funcional e atribuição constitucional do defensor público, cabendo a este necessariamente priorizar, então, a tutela extrajudicial em relação
a tutela judicial. E muita gente, até no começo da minha atuação, eu sempre procurei, quando eu ingressei na carreira de defensor público, eu fiz um juramento a mim mesmo, né, enquanto profissional, que eu iria perseguir alguns objetivos. E os dois deles, o primeiro, inevitavelmente, é estar do lado mais fraco da corda, e acho que isso todos têm consigo, mas a segunda, que me parece muito relevante, é de ser um profissional moderno. Eu sempre me propus a ser um profissional do meu tempo. Eu não quero contar para os meus netinhos que eu sentei e fiz mais do mesmo. A perspectiva transformativa, a perspectiva de mudança do status quo, a perspectiva de que você pode fazer a diferença coletiva, não do João, da Maria, porque isso é importante eles terem lá um defensor para brigar por eles, isso é muito relevante. Mas eu não mudo estrutura, eu não mudo política pública, eu não mudo administração, eu não mudo essas coisas. E o problema é mais do mesmo. Eu dou um medicamento, mas não impeço que o medicamento chegue a todos. Então, dentro dessa perspectiva, a proposta de ser um profissional moderno é jogar com os instrumentos que você tem. É conseguir alcançar o que você necessariamente possui ali dentro do seu arsenal de atuação. Então, isso aqui, se vocês puderem levar algo dessa aula, eu queria que vocês levassem isso. Por quê? Porque vocês já são defensores públicos. Na verdade, até trazendo um pouquinho do que fala lá Galeano, que nós somos o que fazemos, e é verdade, vocês já são, por estarem aqui, estarem fazendo isso, vocês já são materialmente, vocês já são defensores públicos. O que falta é cumprir a etapa, que é difícil, sem dúvida, mas é plenamente alcançável, do concurso público. Mas vocês já são, na prática vocês já carregam isso consigo. E eu gostaria que vocês carregassem consigo, então, um perfil moderno de defensor público. Chega de velharia. Nós temos que pensar propostas que realmente modifiquem a situação atual, modifiquem a situação cotidiana. E de que maneira vamos fazer isso? Essa é uma das propostas. O perfil de atuação institucional, constitucional, renovado, oxigenado, a partir da emenda constitucional 80, é aquele que prioriza uma atuação extrajudicial. Então, antes de entrar com qualquer demanda, você vai pôr a sua cachola para funcionar e pensar de que maneira você consegue resolver aquele conflito sem ir ao Poder Judiciário. Muitas vezes você não vai conseguir. E aí, sim, está a última raço, que é a via da judicialização. Mas, se houver outra maneira, é prioridade e dever funcional você tentar alcançá-la. Tá? Pois não? Essas demandas que chegam lá na Defensoria e que são enviadas para o Sejusc, passa por uma avaliação ou automaticamente se observa que pode-se haver um acordo entre as partes, automaticamente já se pode mandar? Como é que é feito isso na prática? Na verdade, hoje, com o novo Código de Processo Civil, o Poder Judiciário entende que todo conflito poderia ser resolvido pelo método consensual. Não discordo do Poder Judiciário. Problemas. Na prática, essa justiça multiportas está bem diminuta. Hoje o que existe muito é conciliação, pouca mediação, e ainda um modelo de mediação específico, que é o modelo de Harvard, um modelo extremamente negocial, que busca o acordo. Temos diversas outras espécies de mediação, tá? Temos a mediação, por exemplo, transformativa, que é na qual eu possuo formação, não é? Então temos aí, que é de Busch-Folger, por exemplo, temos o modelo de mediação circular narrativo, temos outras formas de mediação que não necessariamente vão visar um acordo. Por exemplo, é comum colocar que em caso de violência doméstica não cabe método consensual. Isso é correto se a gente olhar o método consensual que hoje é praticado no Poder Judiciário. Não cabe mesmo. Inclusive, eu peticiono, buscando ali impedir que aquela sessão consensual, que não é audiência, tá? Sessão consensual, ocorra. Mas há outras formas, há outros métodos em que seria possível trabalhar separadamente ambos, buscar um nível de equiparação, de igualdade
antes de submetê-los a uma mediação e a partir ali de uma mediação mais reflexiva que visa, por exemplo, garantir a continuidade daquela relação, ainda que seja em relação a um dos filhos, né, que eles vão ser pai e mãe para o resto da vida, seria possível até se cogitar. Agora, do modo como é feito hoje no Poder Judiciário, eu sou absolutamente contra, né, encaminhar qualquer mulher em situação de violência para obter aí um método, digamos assim, alternativo de solução de conflitos. Especificamente em relação ao que você me perguntou, como que se faz essa triagem? Bem, hoje como o Poder Judiciário adota essa postura, até se vocês forem olhar o procedimento especial de família, incluído no novo CPC, lá pelo artigo 693 e companhia, acredito eu que seja por aí, ele vai incluir como primeira etapa obrigatória a sessão de conciliação ou mediação. Então, hoje, a Defensoria se adequando a esse modelo, não há muito, até por que fazer uma triagem. Ela teria que fazer, penso eu, dentro de uma espécie de vulnerabilidade específica. Então, diante de uma vulnerabilidade, como, por exemplo, a violência doméstica, não encaminhar essa demanda e ajuizar a ação, digamos assim, diretamente. Mas não há, hoje, uma política, pelo menos na Defensoria Pública de São Paulo. Há outras experiências legais em defensorias públicas de outros estados. Mas na Defensoria Pública de São Paulo não temos uma política institucional de resolução extrajudicial de conflitos. Isso é até uma bandeira que eu, pelo menos, venho conversando com todas as administrações quando passam por lá, porque nós precisamos definir qual é o nosso modelo. Espero eu que seja um modelo não igual ao do Poder Judiciário. É ideal que o Ministério Público tenha o seu modelo de método consensual, a Defensoria tem o seu, porque, no fundo, algumas instituições visam questões diferentes. Mas, assim, a Defensoria é uma instituição autônoma. Ela não pode chamar pessoas para fazer esse próprio acordo, essa conciliação entre as partes, do que, de repente, levar uma demanda e... Pode. Existe uma política institucional. Eu brigo por isso. Que a gente tem uma política institucional própria, inclusive contratando conciliadores, mediadores, fazendo convênios. Eu não posso fazer... Pode. Mas tem unidades que fazem. Existem. São José mesmo fez, ainda faz durante um bom tempo. Salvo engano, por exemplo, a unidade de Osasco, ela cedia, não sei se ainda funciona assim, mas cedia um espaço dentro da própria Defensoria para funcionar um Sejusc lá dentro. Então, tinha essa proposta. Mas falta, digamos assim, uma política institucional, que ainda não há. Tá? O que hoje acontece, se eu, defensor público, chega um caso, eu posso. Né? Mas muitas vezes há diversos complicadores aí. Quer ver se eu funciono enquanto mediador ou conciliador, eu não posso depois promover aquela ação para aquela pessoa. A lei de mediação tem um impeditivo. Até porque eu vou conhecer coisas da outra parte dentro de um contexto de sigilo. E a partir dali, então, não poderia mover esse processo. Então, temos algumas dificuldades, mas acho que o que falta é uma política própria. Seja uma política cooperativa, não acho que temos que esquecer o Sejusc, não. Mas eu acredito que em demandas sensíveis, e tem várias, violência familiar contra o idoso, a própria violência doméstica que não evoluiu ainda para uma violência física, está no plano ainda da violência verbal, a própria questão de violência de filho contra a mãe, a questão de adictos, de drogas, a questão de pessoas com deficiência intelectual. Há diversos pontos que a Defensoria deveria chamar ela e produzir ali uma política institucional própria. Prosseguindo então, gente, agora vem, acho que é a parte talvez mais interessante, que é onde nós vamos falar então dos instrumentos. Quais são os instrumentos de atuação extrajudicial do defensor público em conflitos coletivos? Vamos deixar de lado um pouco conciliação, mediação, negociação, porque esses métodos aí são os mais comuns, vocês já talvez conhecem. Vamos trabalhar então o que o defensor público pode aí valorizar na sua atuação coletiva. Eu trouxe primeiro, até porque está lá nos editais, está no conteúdo programático de vocês, o poder de requisição. Em que consiste o poder de requisição do defensor público? Trata-se então de prerrogativa
Legal vocês terem uma noção adequada de prerrogativa. Prerrogativa não é privilégio, não é aquilo que o defensor público faz porque ele quer. Prerrogativa é um instrumento funcional, ou seja, eu faço uso deste instrumento para alcançar um benefício na minha atividade fim. Eu tenho aquela prerrogativa em favor da defesa do usuário. Eu não posso simplesmente, à luz ali da minha independência funcional, por exemplo, utilizá-la para prejudicar o usuário. A prerrogativa é sempre vista como um espelho onde, do outro lado, está refletido o usuário, o defendido, o assistido. Então, o poder de requisição, ele traz essa prerrogativa, ele é instituído como prerrogativa, está lá no inciso 10 do artigo 128, no caso da Defensoria Pública Estadual, que encerra aí uma ordem. Então, o que o defensor público tem? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas o que o defensor público pode fazer? Conversávamos ali na salinha ao lado. O que ele pode fazer diante de um problema social, uma saúde que não funciona e tal? Primeira coisa que você vai fazer é obter informação. Procurar traçar um diagnóstico daquela situação conflitiva que você tem. Como você vai fazer isso? Porque, imagine, um órgão público está fazendo algo errado. Você vai pedir informação. Se você não tiver um instrumento que exija que ele lhe preste informação, você com certeza não teria, digamos assim, teria pouca viabilidade de obter essa informação. O poder de requisição vem justamente nesse sentido. Então, é bom que vocês entendam que ele é uma ordem, tá? De natureza administrativa, mas não deixa de ser uma ordem. O administrador, o órgão público, ele não tem a possibilidade de falar, não vou lhe enviar. O poder de requisição, ele tem imperatividade, autoexecutoriedade própria, tá? Então, ele é dotado desse poder de imperatividade que permite ali cumprir a sua finalidade, que qual é? Obter informações, documentos, esclarecimentos, providências relacionados ali às atribuições. Então vejam, esse é um primeiro instrumento que vocês podem utilizar e está dentro dessa perspectiva de poder, digamos assim, de poderes, instrumentos extrajudiciais para iniciar uma resolução de conflitos coletivos. Interessante colocar aqui para vocês como que eu materializo o poder de requisição. Qual é o instrumento? O ofício. Exatamente. Então, o ofício é o primeiro instrumento, vamos dizer assim, formal que a gente pensa que ele condensa o poder de requisição. Vamos para o segundo instrumento. E esse é um instrumento que, particularmente, eu gosto muito, já usei muitas vezes, já obtive resultados fantásticos com a recomendação, pouca gente utiliza, e ele é talvez um dos mais fracos, digamos assim, dentro de uma escala, dos instrumentos extrajudiciais de atuação do defensor público, que vem a ser a recomendação administrativa. Então, ela é lá um instrumento extrajudicial de resolução de conflitos, que vai expedir uma orientação fundamentada a órgãos públicos ou privados. O que eu quero dizer orientação fundamentada? Vejam, a recomendação administrativa, nós vamos ver mais à frente, ela não tem a característica, isso é importante até quem quiser anotar, a característica da imperatividade. Quem recomenda não obriga. Eu recomendo. E por que é importante compreender isso? Porque a recomendação ela vai dar uma orientação para o administrador público num determinado sentido. Então, supondo que numa escola, a escola vem se recusando a fazer a matrícula de crianças com deficiência, vamos dizer. Ou vem se recusando a realizar a matrícula de crianças, por exemplo, de uma comunidade caiçara ou quilombola. Como defensor público, a primeira coisa que eu ia procurar obter, chega esse conflito para mim. Eu estou lá na triagem, chegou. O que eu ia fazer de início? A primeira coisa é um ofício pedindo esclarecimento para a escola, dentro do poder de requisição. Constatada essa situação, o ideal
é que dentro de um curto espaço de tempo, emitíssemos então uma recomendação para que a escola deixasse aquela prática, uma recomendação fundamentada. Tá, Júlio, mas qual que é a vantagem? Você só está recomendando. Muito pouca gente sabe disso. A recomendação, ela fixa o dolo. A recomendação, embora ela só recomende, à medida que eu recomendo antes de entrar com uma ação, eu fixo um determinado momento temporal onde o administrador público, sabendo do que ele tinha que fazer, não cumpriu e passou voluntariamente a persistir naquela conduta. Esse dolo é muito relevante para algumas ações cíveis, como, por exemplo, que o administrador adora, como, por exemplo, improbidade administrativa, crimes relacionados à administração pública. Há uma certa mística por trás de algumas ações como essas, que muitas vezes é a recomendação lá atrás que você faz, que você consegue depois jogar no período negocial da resolução extrajudicial de conflitos. Então, veja, recomendação é muito importante. Vou dar um exemplo vou dar esse exemplo ao final, né? Primeiro vamos falar aqui da finalidade. Então, a finalidade é provocar o sujeito, passivo, no caso o administrador, para que ele adeque o comportamento às exigências legais. Até aqui, tranquilo, né? Você vai recomendar para que ele tenha uma conduta de uma determinada postura, de determinada forma. Natureza jurídica, né? Sempre quando eu pergunto o que é natureza jurídica, eu estou perguntando o que é este instituto perante o direito. Então, para o direito, o que é a recomendação? Ele é um ato jurídico unilateral, sem coercibilidade ou auto-executoriedade. Como eu falei para vocês, ele não é obrigado a cumprir a recomendação, mas não se enganem, há consequências do não cumprimento, como, por exemplo, a fixação do dolo e a persistência na conduta equivocada. Ato jurídico unilateral porque parte unicamente do defensor público. Não há negociação na recomendação. Eu, a partir de uma situação, recomendo e o administrador, a partir dali, tem a opção entre cumprir ou persistir na sua conduta. Quais são os elementos? São 3. O sujeito, quem expede, podem imaginar a mim, a motivação, que é a fundamentação. Geralmente essa fundamentação é feita por meio de considerandos. Então, vem lá, recomendação administrativa, processo administrativo número tal. A Defensoria Pública, fundada nos artigos tais, vem recomendar. Considerando o direito universal, o acesso de toda criança, por exemplo, ao ensino básico, considerando que a Constituição Federal inclui uma cláusula de antidiscriminação, fundamentou, então recomenda administrativamente que fulano, que a Prefeitura Municipal do município X, cumpra então com esses dispositivos, aceitando as crianças de determinada comunidade no seu estabelecimento de ensino. Fizemos aqui uma recomendação básica, mas basicamente é o sujeito, motivação e, por óbvio, o objeto, que é a postura que você reclama, tá? E a fundamentação dela, em quais artigos você vai fundamentar a recomendação, vocês têm que ficar ligados. Eu coloquei aqui os artigos que deduzem o poder de recomendação, mas nas defensorias estaduais, muitas incorporaram realmente, especificamente, a recomendação enquanto instrumento extrajudicial de resolução de conflitos, tá? Um exemplo prático que deu muito certo em São José dos Campos, que é um exemplo até que eu trouxe aqui para a gente trabalhar de maneira prática. O hospital não cumpria, como eu tenho dentro das minhas atuações, a questão da mulher em situação de violência, e há uma série de violências que ocorrem no parto, né? A questão da violência obstétrica hoje está muito em voga, a questão do atendimento humanizado à mulher gestante, e o que eu percebi, o que eu apurei lá em São José dos Campos, é que não era cumprido o direito ao acompanhante. Toda mulher gestante que vai, não só no momento do parto, mas também no pré-parto, no pós-parto, ela tem o direito de manter um acompanhante ao seu lado. E isso não vinha sendo cumprido. E
por uma série de motivos. Os hospitais alegavam que não podia ser homem, porque a outra mulher estava do lado, estava tendo, né, dando à luz, e ele ia olhar como se, né, a pessoa tivesse alguma lascívia em relação a alguém que está parindo, é algo inimaginável. Enfim, fiz uma recomendação solicitando, inclusive, alterações estruturais. E, óbvio, chamei o secretário de saúde, deu um bafafá, mas tudo bem, fiz a recomendação, coloquei para ele quais as consequências da continuidade do descumprimento. Com a recomendação, conseguimos não só garantir a legislação do direito acompanhante, mas vejam só, ele instalou até biombos, colocou cortinas, tudo sem um juiz, nenhum. Sem um instrumento que falasse, façam eu, com uma recomendação. Vejam como é diferente a postura. Nós temos que tentar, pelo menos, algumas dessas questões. É isso que eu falo de um perfil renovado, um perfil não litigante, um perfil consensual. Esse é um instrumento que eu gosto muito e me trouxe aí alguns sucessos profissionais, e por isso que eu gosto sempre de trazer quando falo desse tema. Termo de ajustamento de conduta, que já são 10 para as 9, não é? O famoso TAC. Termo de ajustamento de conduta é sinônimo de compromisso de ajustamento de conduta. Vocês vão encontrar dessas duas formas. CAC ou TAC, que é a nossa a abreviação desse título aí, desse instrumento. Qual o conceito? Instrumento extrajudicial de resolução de conflitos, que aqui vocês vão ver que já muda, né? Mediante solução bilateral negociada, visa assegurar efetividade a direitos individuais e coletivos mediante o ajustamento da conduta de ente público ou privado. Então, percebam, no TAC, diferentemente da recomendação, não há um ato unilateral, não é o defensor público que determina e recomenda, tá? Aqui, obrigatoriamente eu vou ter uma negociação. A doutrina aqui vai se debater em torno da natureza jurídica disso, como a gente vai ver no próximo slide, tá? Mas, basicamente, é uma solução negociada. Exige a vontade de pelo menos duas partes, dois sujeitos, para que o TAC alcance ali a sua forma jurídica e então possa produzir efeitos, tá? Então o conceito é esse, finalidade do TAC. Vai a mesma questão, só que num grau, digamos assim, superior ao da recomendação. Ele vai adequar a conduta do compromitente, que é aquele que toma o compromisso, às exigências legais, tendo por objeto, então, interesses aí sociais indisponíveis. Por que é interessante a gente colocar os interesses sociais indisponíveis? Vejam, embora seja uma solução negociada, o TAC, diferentemente do que alguns professores defendem, como por exemplo o professor Nelson Neri Júnior, a quem tenho muito respeito, defende a ideia do TAC como uma transação. Vejam, transação pressupõe que eu tenha ampla liberdade sobre aquele direito que eu estou debatendo e possa ali transigir sobre ele. Vamos dar um exemplo? A questão é de uma indenização onde eu estou pedindo 10, a pessoa me oferece 5 e a gente fecha em 7. Direito disponível, patrimônio, sem problemas. Direito à saúde. Eu não tenho como, digamos assim, tergiversar, eu não tenho como negociar. Então, há necessariamente uma vinculação ao interesse social, ao interesse indisponível. Então, eu não posso falar que é transação porque eu não transijo, simplesmente. Tá? Então, qual a natureza jurídica aí que muitos doutrinadores defendem, que me parece extremamente mais adequada? Um negócio jurídico bilateral. E aí você mata. Tá? Então, no termo de ajustamento de conduta, há um negócio jurídico bilateral, porque pressupõe duas partes, não é? O qual vai exigir vontade das partes, né, objeto e todos os elementos lá do ato jurídico, do direito civil, porém, será limitado em razão da indisponibilidade dos direitos debatidos. Meus caros,
Compreenderam bem a distinção entre recomendação e termo de ajustamento de conduta? Os elementos continuam sendo os 3, na verdade são 4, aqui está errado, me perdoem, são 4 elementos: o sujeito, motivação, o objeto e a sanção. Um TAC básico aqui naquela mesma situação que nós havíamos feito. Chegou para você na sua triagem, você oficiou, mesma situação, não está conferindo o direito à educação básica, você fez uma recomendação, o município se lixou para você, você convoca o município então para uma reunião e nessa reunião apresenta um termo de ajustamento de conduta. Veja, senhor prefeito, a situação é essa, o que está acontecendo é essa. É isso, há uma violação de direito à educação básica. Dentro desse TAC, o que você vai colocar? Termo de ajustamento de conduta número tal, procedimento administrativo número tal. A Defensoria Pública, com base em toda a sua legislação, vem em relação aos seguintes considerandos. Considerando que o direito fundamental e tal. Só que aqui há uma diferença. Quando chega no objeto, o comprometente na verdade, o sujeito, por exemplo, a prefeitura, se compromete a 2 pontos, e você inclui ali as cláusulas do que ele vai cumprir. Isso é difícil na prática. Eu realizei um TAC lá recentemente, propus, ainda está em fase de negociação, torçam aí para dar certo, mas as cláusulas é realmente muito difícil, você tem que tomar muito cuidado para amarrar bem aquela situação. Como um contrato, na verdade. E isso, fiquem espertos com isso. Eu não sei se alguém aqui já falou de negócio jurídico processual para vocês. Já? Então é legal também para vocês terem uma noção. Hoje, não há mais aquela ideia de que o processo é só um ambiente público. Tivemos durante muito tempo essa perspectiva de que o processo é um negócio do Estado, o processo, você não pode pedir uma alteração no procedimento que há um interesse público ali por trás daquilo, o processo é público, direito material civil é privado. Isso entrou em declínio e o novo Código de Processo Civil, quem quiser anotar artigos 190 e 191, trouxe aí a possibilidade dos acordos processuais. Então hoje é possível que ambas as partes, olha, nós temos uma determinada situação aqui, estamos divergindo, estamos litigando, só que a gente entende que não tem por que fazer prova pericial. Nem eu, nem você. A gente está contra o outro, mas eu não quero prova pericial. Nós podemos realizar, na verdade, um acordo jurídico, um negócio jurídico processual, submeter ao juiz e aquele acordo passa a vincular o juiz, surtir efeitos sobre o poder jurisdicional que deixe então de realizar aquela perícia. Vejam, hoje o processo então ele recebeu uma infiltração dos interesses também privados. Há essa possibilidade. A perspectiva negocial, que é a base ali do que a gente trabalha nos métodos extrajudiciais, hoje encontra-se inclusive no processo. Não é objeto dessa aula, mas leiam esses 2 artigos, resolve muita questão de prova objetiva de processo civil. 190 prevendo a possibilidade de negócios jurídicos processuais, 191, tudo isso salvo engano, que não estava no script, mas prevendo a possibilidade de calendarização processual, que é um calendário que você submete ao juiz. Eu imagino isso na prática, né? Você vai cumprir tal ato em janeiro, tal coisa em março, deve ser... Ainda não tentei, mas eu gostaria de tentar, até como laboratório, para a gente ver. Tá? Vou tentar essa semana, daí na próxima aula eu conto. E aqui, a sanção, muito importante. Tá aqui, tem que ter sanção. Não adianta ele assinar, eu vou fazer e tudo mais, se você não prevê o que acontece se ele descumprir. É um contrato. Multa. E daí você pode trabalhar com todos os instrumentos que você tem, própria Astreinte e tudo mais. Júlio, mas qual é a importância, ou melhor, por que a estratégia do TAC? Por quê? O que o TAC traz de bom? O TAC ele abrevia toda a discussão judicial.
Exatamente. O TAC, ele está previsto como um título executivo extrajudicial. Gente, o que é isso? Lembra aquela escalinha que eu coloquei para vocês? Petição inicial, contestação, prova, cognição do juiz, instrução, possível audiência ou julgamento antecipado, sentença, título executivo. Hoje você não executa mais, você não cria um processo novo. É uma fase, na verdade, que é a fase de cumprimento da sentença. É o processo sincrético que a gente chama. Perfeito. Você consegue pular toda essa etapa e já começar do cumprimento. Então, se você consegue que um administrador firme um TAC, firme um título, você abrevia toda a fase cognitiva e sentencial. Você já vai direto para a discussão da consequência daquilo que ele fez, que são justamente as sanções que você colocou. Então, aqui está a fundamentação. Se vocês quiserem anotar, eu vou deixar esse material aí com vocês, mas é importante saber onde estão, até porque o TAC ele foi expressamente previsto na Lei de Ação Civil Pública, que é a 7.347 de 85, tá? Está lá no artigo 5º, inciso 6º. Último instrumento, e aí a gente faz uma pequena pausa, tá? Ou talvez seja melhor fazer uma pequena pausa agora. Acho que talvez vou mudar. Então vamos fazer um pequeno